Salve, salve rapaziada do YouTube. Pra quem não me conhece, me chamo Gabriel, moro aqui em Portugal, já vai fazer 2 anos. Ando meio sumido aí do canal, como toda vez eu falo. Mas hoje vim trazer pra vocês aí um assunto um pouco delicado pra quem quer ir no Brasil, né? E não tem a documentação ainda, não tem autorização de residência. Eu dei uma entrada no grupo do Facebook e vi bastante casos lá de pessoas perguntando se pode ir pro Brasil somente com a manifestação. Então hoje eu vou falar pra vocês minha experiência. Eu fui no Brasil agora em 2022 somente com a manifestação. Fui e voltei. Então vou contar a minha experiência, eu vou falar o que aconteceu comigo, beleza? Então acompanha o vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o like no canal para estar ajudando a gente bastante. Se você conhece alguém que está pretendendo fazer isso, manda esse vídeo para essa pessoa para ver o relato, meu relato, né, como é que foi. Eu não estou aqui incentivando a pessoa a ir. Vou contar somente a minha experiência. Eu sabia dos riscos que eu podia correr indo lá e não conseguindo voltar. Beleza? Acompanha o vídeo até o final aí. Então, como é que aconteceu? Enquanto eu faço uma caminhadinha aqui, vou contar para vocês aí como é que foi. Então, tudo aconteceu quando eu precisei ir no Brasil renovar minha habilitação. E só dava para fazer isso indo lá. Aí eu tinha a opção, ou eu ficava aqui em Portugal com ela vencida, ou eu corria o risco de ir lá no Brasil renovar, fazer esse transmite lá, que é só lá que resolve. Então eu optei por ir lá, como eu já tinha que resolver outras coisas também. Como eu tenho uma empresa no Brasil, eu tinha que resolver alguma coisa lá da empresa e somente eu lá tinha que resolver. Então foi aí que eu sentei com a minha esposa e falei, vamos ter que ir lá. Só que ela já tem a documentação, né? Ela já tem autorização de residência, somente eu que não consegui pegar a minha ainda. Então a gente falou, então vamos. Comprei, foi aí que eu comprei as passagens de ida. Fui em agosto, se eu não me engano, eu saí daqui de Portugal dia 18 ou 19 de agosto, não me lembro bem, mas são um desses 2 dias. Saí, comprei o voo de Porto para Lisboa, de Lisboa até Campinas e Campinas até Brasília. Como eu morava em Goiânia, mas eu tenho amigo que mora em Brasília, ele foi buscar a gente no aeroporto, depois a gente foi pra Goiânia. Então, beleza, né? A gente foi. Na saída não aconteceu nada, foi tudo tranquilo. Na hora de passar pelo CF lá, eles não falaram nada, somente carimbou o passaporte com a saída e pronto. Fui pro Brasil, meu intuito era resolver as coisas em um mês e voltar. Acabei que fiquei 2 meses lá no Brasil. Cheguei aqui em Portugal dia 19 ou 18 de outubro. Então chegou o dia da gente voltar. Eu sabia o risco, né? Podia acontecer de eu chegar na imigração, eles barrar por alguma forma, falar que eu não tenho documento, então não podia entrar. Mas aí eu levei tudo. Levei minha manifestação de interesse, atestado de morada, que é como se fosse um comprovante de endereço que você tira aqui na junta de freguesia que você mora em tal lugar. Levei o contrato de arrendamento de onde a gente mora. Levei um NIF, NIS. Levei tudo o papel, tudo que eu tinha direito para levar daqui de Portugal. Os papéis que eu tenho aqui em Portugal, eu levei. Ah, Maria, essa caminhadinha cansa. Aí, ó. Uma das partes boas aqui de Portugal é isso. Você poder caminhar tranquilo, sem ficar com medo de nada. Aí, caminhando num deserto desse aqui e tranquilo, com o celular na mão, fazendo vídeo e bem tranquilo. Então vamos lá. Levei os documentos tudo, né? Não deixei nada para trás. Minha manifestação de interesse, ela tem uma parte que tem o QR Code. Então, lá no QR Code você clica e gera um documento. Eu imprimi esse documento também e levei. Chegou o dia de vir. Na hora de embarcar lá em Goiânia, a gente ia fazer a mesma rota, só que saindo de Goiânia, né? Goiânia, Campinas, Campinas, Lisboa, Lisboa, Porto.
eu optei voo direto, porque como a minha documentação é tudo em Portugal, Portugal tá sabendo dos meus documentos. Então falei, vou ir e voltar de voo direto para Portugal. Na hora de embarcar em Goiânia, a moça da companhia perguntou se a gente já morava aqui. Falei que sim. Aí ela perguntou, então me dá os documentos lá de vocês de lá. Aí minha mulher entregou o cartão dela, da residência dela, e eu mostrei somente o papel do CEF lá da manifestação, que é o QR Code. Beleza, embarcamos e tal. Chegamos, pegamos voo lá em Campinas, direto para Lisboa. Na hora que a gente chegou em Lisboa, desceu do avião, no gate, assim, ó, quando você sai do avião, você passa naquele toninho, já tinha os policiais do CEF na porta. Na porta eles já estavam olhando o passaporte, já estavam selecionando algumas pessoas na porta do avião mesmo. Aí ali os policiais já estavam na porta do avião, já chegou a nossa vez, né, meu e da Vanessa, minha mulher. Ele perguntou pra gente assim, quem de vocês tem, já falou assim, vocês já moram aqui? A gente já. Aí ele falou assim, deixa eu ver o documento. Aí minha mulher mostrou o documento, aí eu falei, eu só tenho o papel do CEF ainda, eu não peguei meu documento. Quer ver? Não, não precisa não. Lá no guichê, meu colega, se precisar, ele pede pra você. E beleza. Eu tava tranquilo, por quê? Porque eu sabia, eu falei, desde o começo eu falei, se eu for lá, eu sei que eu vou ir e vou voltar. Eu não tava com medo nenhum se desse alguma coisa errada. Eu sabia que eu ia e voltar. Não tinha por que eles me barrar. Então, beleza. O cara já mandou a gente pra ir pra fila da imigração. A gente já desceu as escadas e foi pro rumo da fila da imigração. Então aí foi eu e a Vanessa pra fila da imigração. Parei de filmar porque tava passando uns trator aqui, faz um barulho da porra. Então, chegamos na fila, ficamos esperando chegar a nossa vez. Chegou a nossa vez. Na hora que chegou a nossa vez, a Vanessa entregou o passaporte com o cartão residente dela. E eu entreguei meu passaporte com somente a folha do QR Code da manifestação de interesse. Aí começou que o cara ficou olhando, tempão olhando. Olhava o papel, mexia no computador. Eu falei, será que vai dar alguma coisa? Vai começar a fazer as perguntas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a primeira vez que você entrou aqui em 2000, e quando eu fui a primeira vez, minha primeira vez foi em 2021. A primeira vez que você entrou aqui em 2021, o que você alegou? Eu falei, não, foi reunião familiar. Como, por quê? Porque minha mulher veio primeiro que eu. Como minha sogra já mora aqui há 5 anos, ela veio pro casamento da minha sogra e acabou ficando. Logo entrou a pandemia, eu não pude vir, por causa da pandemia que fechou tudo. Fiquei um tempo no Brasil e ela um tempo aqui. Ela começou a trabalhar, ficou aqui trabalhando e eu lá no Brasil esperando abrir as fronteiras pra me voltar. Pra mim vir, né? Só que aí não abria. Então surgiu a oportunidade na época de, tipo, eles falaram que era reunião familiar. Se você tivesse algum parente que tava morando aqui em Portugal, marido, filho, irmão, mãe, poderia vir visitar. Eles falaram que era reunião familiar. Então eu vim por causa dessa reunião familiar. Aí ela perguntou pra mim, o que você alegou quando você veio em 2021? Porque o país estava fechado. Eu falei, não, reunião familiar, vim visitar ela e acabei ficando. Aí ele falou, vocês são casados? A gente, sim. Aí ele falou assim, deixa eu ver a certidão do casamento. Só que a gente não tem certidão, a gente só fez a união estável no Brasil, né? Aí eu falei assim, não, a gente tem a união estável. Aí como eu vim, a primeira vez que eu vim pra cá, pra Portugal, em 2021, eu apresentei na imigração a união estável. Então, a primeira vez que eu vim, eu passei com uma policial mulher. Eu acredito que ela já registrou a união estável lá no computador deles. Então, na hora que eu falei pra ele assim, não, a gente tem a união de facto, que aqui chama união de facto, a união estável. Eu falei, a gente tem a união de facto. Aí ele, não, beleza, já tá aqui registrado. Bem-vindo novamente, carimbou e pronto. Então, foi essa a minha experiência. Eu achei que eles iam fazer bem mais perguntas. Só que não fez. Foi somente essas aí. Somente essas perguntas. Demorou um pouco
Ele ficou no computador um pouco, mexendo. Não sei se era confirmando os documentos, ver se estava tudo correto. Mas no fim que precisou mostrar, a única coisa que eu mostrei foi somente o certificado do QR Code. Então esse foi meu relato. Não tô aqui falando para quem quer ir e vai, porque pode acontecer de dar algum problema. Então eu sabia o risco que eu tava correndo de indo lá no Brasil. Eu saberia que podia acontecer alguma coisa e eles não deixavam eu voltar. Só que eu tava bem confiante que eu ia voltar. Sabia que eu ia voltar. Eu tenho tudo aqui. Então fui e voltei tranquilo. Mas o que dizem é que não pode. Não pode fazer isso enquanto não sair essa documentação. Se for fazer isso, faça, vai e volta de voo direto. Porque Portugal tá sabendo de todos os documentos que você tem aqui. Se eu, vamos supor que eu fosse e voltava para Madrid. Madrid não sabe os documentos que eu tenho em Portugal. Lá eles poderiam me barrar e mandar eu embora. E voltar pro Brasil. Mas não. Preferi de voo direto porque tem tudo registrado no CEF. E eles saberiam que eu tava tudo certo aqui. Então esse foi meu relato aí. Se você pensa em ir no Brasil, estuda certinho. Se for por um motivo que tem que ir, não adianta, vai, tenta resolver e volta. Igual eu tinha que ir lá, de qualquer jeito eu tinha que ir lá. Ou ficava com uma coisa ilegal aqui, um documento irregular aqui, ou ia lá e resolvia. Graças a Deus eu fui, resolvi meus problemas tudo e voltei pra cá tranquilo. Então o vídeo de hoje é isso aí, só contando um pouco do relato e do que aconteceu. E logo mais eu vou estar postando mais vídeo pra vocês aí. E tamo aqui caminhando ainda, ó. Ó a estradinha top. Que é bom pra fazer uma corrida. Tem ninguém.